Flamengo do Felipe Luiz é dominante, é inteligente e é intenso. No jogo de hoje contra o Bahia, fez o Bahia parecer o Flamengo do Tite. Flamengo 2-0 e logo depois da vinheta a gente fala tudo sobre esse jogo. Mais um jogo muito empolgante do Felipe Luiz, que está mostrando o verdadeiro Flamengo. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Vou falar hoje aqui sobre Flamengo e Bahia. Mais um jogo muito animador por parte do Flamengo, treinado pelo Felipe Luiz, mostrando muita diferença para o Flamengo do Tite e que tem uma série de pontos aí que a gente tem para destacar nesse jogo, que deixam claras as diferenças entre o Flamengo do Felipe Luiz e o Flamengo do Tite. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas aos 35 do primeiro tempo e o Alcaraz lá, acho que já tinham 12 minutos de acréscimo do segundo tempo, porque foi num pênalti, depois de ter sido analisado ainda, porque trocou o cartão amarelo pro vermelho, pro Arias, lateral direito do Bahia, deu uma pancada na cara do Arrascaeta dentro da área, fez nem muito sentido. Tem até um pessoal aí, uns amigos falando que pode ser casa de aposta, assim, essas questões aí de aposta, e não é pra se descartar não, porque o cara dá um soco, uma porrada na cara do outro dentro da área, num jogo que já tava meio que perdido, é no mínimo esquisito, mas deixa o Bahia se entender lá com Arias. E tem um ponto aí que é muito, muito importante se destacar no jogo do Flamengo. É a pressão. Mais uma vez, eu reforço essa questão da pressão do Flamengo. Que aí, como a gente já falou depois do primeiro jogo, até antes do primeiro jogo a gente falou, baseado nos jogos do Flamengo de juniores, que era a pressão individualizada no time adversário. Que hoje teve já uma variação um pouquinho diferente. Continua sendo individualizada. Que muda muito em relação à pressão que o Tite fazia, que era uma pressão esporádica, era de vez em quando, e era por zona, que não dava aquele incômodo necessário no time adversário. Então, aconteceu de uma forma mais intensa contra o Corinthians, que era uma pressão bem mais alta. O tiro de meta do Corinthians, os jogadores iam para a beira da área, para a linha da área para pressionar, e era em todos os lances de saída de bola do Corinthians. Hoje já foi um pouco diferente. Continuou sendo individual, mas era mais em duas situações. Em perdas de bola, quando o Flamengo estava atacando, perdia a bola, ele fazia aquele movimento do time inteiro subir e pressionar para o Bahia perder. Ou então, nos momentos em que o Bahia demonstrava uma certa dificuldade em tocar a bola, em ultrapassar o meio-campo, aí o Flamengo aproveitava e forçava em cima o erro do passe do Bahia. De forma geral, quando não acontecia uma dessas duas situações, o Flamengo estava fazendo uma pressão um pouquinho mais baixa, que era ali mais ou menos na intermediária da meia-lua de ataque, que é já muito diferente do que o Tite. O Tite jogava com o time todo atrás do meio-campo. Então, e deixou clara a influência dessa pressão no mau desempenho do Bahia. O Bahia hoje não jogou nada. E um time que tem o meio-campo que tem o Bahia, não conseguir jogar. E eu digo não conseguir porque o Bahia, claro que gostaria de jogar pressionando, fazendo gol, indo pra cima, mas jogou hoje, eu até brinquei na abertura do vídeo, que parecia até o Flamengo do Tite, porque tava totalmente perdido, desestabilizado. Quando o Flamengo vinha fazer aquela pressão, já tocava errado. Até no início, no primeiro tempo, o Marcos Felipe, tão pressionado pelo Flamengo, ele foi tocar uma bola pro lado, ele mesmo tocou a bola pra linha de fundo, gerou um escanteio pro Flamengo com um passe errado dele. Então, o Bahia ficou muito desestabilizado. Claro que tem muito a ver com a ausência do Everton Ribeiro,
Mas acho que não é só isso. Acho que o Bahia realmente não jogou muito bem. Então, voltando a falar do Flamengo, tem alguns jogadores aí que a gente tem que destacar, alguns muito positivamente, outros nem tanto, mas de forma geral, o Flamengo bem. Primeiro, nos 2 jogos, 2 gols de laterais esquerdos, não sei se é coincidência, mas o Felipe Luiz, que era lateral esquerdo, tá fazendo os 2 laterais serem protagonistas com os gols. Mas acho que é circunstância do jogo que acabou acontecendo essa coincidência aí. Então, além disso, vamos lá, jogadores a se destacar. Começando, o próprio Ayrton Lucas, que o que esse cara correu hoje é um absurdo. Foi coroado com um gol, mas o jogo dele em si, que tem certos gaps aí, certas dificuldades defensivas, mas ele ofensivamente é um cara sensacional e até defensivamente ele tem melhorado muito. Ele tem melhorado nessa questão do bote, do tranco, de usar o corpo para roubar a bola, que ele às vezes tinha certa dificuldade, ele só se garantia na defesa, na velocidade, correndo para ganhar do atacante adversário na corrida, mas hoje em dia ele já tá mais inteligente na marcação, melhorou muito nesse sentido. Então, Ayrton Lucas, não só pelo gol, grande desempenho, um destaque positivo do Flamengo. Segundo destaque, que já vem sendo destaque há muito tempo, mas agora inclusive como zagueiro, Léo Ortiz. Como esse cara joga bola. Ele é sensacional. A inteligência que ele tem e a gente não vê só a parte defensiva dele. A gente tem tão pouca coisa para falar dele defensivamente, porque ele faz parecer tão fácil a parte defensiva, com posicionamento, com bons desarmes, com muitas outras coisas, que ele acaba até inclusive se destacando na parte ofensiva, com passes que parecem simples também, mas são passes que, se você for pegar a média dos outros jogadores do Flamengo, ele faz passes muito mais agudos, que hoje o pessoal chama da quebra de linha. O Léo Ortiz, ele faz passes muito mais, entre aspas, arriscados do que os outros jogadores e passes decisivos. Se você pegar o primeiro gol do Flamengo, ele surgiu de um passe vertical, um passe mais incisivo desses do Léo Ortiz. Então, surgiu dele o gol. E aí, antes de falar do próximo destaque individual, primeiro eu vou dar um recadinho pra vocês, pra me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Curtir esse vídeo se você gostar, compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo que gostar de futebol. Beleza? Conto com vocês. Mas aí o que é um ponto aí que tem muito a ver com esse passe qualificado na defesa e o gol que o Flamengo fez? Inclusive dá pra fazer uma comparação até com o vídeo anterior. Primeiro, esse balanço de ataque, fazer a bola girar com velocidade, mas entre os dois lados. Não é só aquela troca de passe curto no meio campo, concentrada, que deixa mais fácil a missão da defesa adversária. Não. O Flamengo no primeiro gol, por exemplo, ele começou lá na esquerda, veio trocando passe até a direita, chegou no Léo Ortiz, deu um passe mais vertical, que fez a bola chegar aqui na direita e sobrar lá do outro lado de novo, na esquerda, para o Ayrton Lucas fazer o gol. Então, começou na esquerda, veio para a direita e terminou com a finalização do Ayrton Lucas. Então, o Flamengo tem feito isso com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, com muito mais inteligência, que eu acho que, além de pressão, é a palavra-chave desse trabalho do Felipe Luiz até agora com o Flamengo. O Flamengo tá inteligente. E esse jogo de hoje eu achei, dentro das circunstâncias, por ser um jogo fora de casa, muito mais inteligente, até que precisou ser mais inteligente do que o jogo do Corinthians, porque o Flamengo não podia ficar naquela pressão altíssima o jogo inteiro, não podia, quando tivesse a bola no ataque,
botar aquela intensidade o tempo todo, ele tinha que esperar momentos, esperar brechas para colocar intensidade e fez perfeitamente, tanto é que deixou o Bahia totalmente desnorteado. Então, esse balanço de um lado para o outro, esse passe rápido, e isso normalmente só vem quando o time tem tempo de entrosamento, que não é o caso. Mas mesmo assim a gente já vê o Flamengo mais organizado, mais inteligente, sabendo onde está o outro companheiro, para passar, não precisar dominar, olhar tudo em volta, para pensar na jogada e executar a jogada. Não, o Flamengo tá rápido, muito rápido. E aí, dois caras que eu vou elogiar, que estão fazendo essa dinâmica acontecer muito mais, ali pela direita principalmente. Um deles, o Wesley, que inclusive saiu machucado com uma possível lesão na coxa. A gente tem que ficar ligado para ver se ele não vai ter uma lesão aí que tire ele por mais tempo. E o cara do jogo para mim, que tá sendo o nome do Flamengo em todos os sentidos, dominante no meio-campo, cara, e dominante daquela forma de classe. Ele não tá batendo em ninguém, não é igual esses brucutu aí de outros times de volante que já chegam, derrubam o outro e sai xingando. Não, ele é dominante, é o Gerson, o capitão do Flamengo. O capitão do rubro-negro está acabando com todos os jogos, e digo mais, o Dorival não colocar ele de titular da seleção brasileira é um absurdo. É um absurdo. Tá jogando mais do que Bruno Guimarães, do que João Gomes, até de meia ele tem vaga na seleção. O que ele tá jogando é um absurdo. Mas, até se não quiser chamar, pra mim tá bom, porque ele joga mais pelo Flamengo. Mas é uma sacanagem com o Gerson, pelo que ele tá jogando, ele não ser titular da seleção brasileira. Não tem como, não tem como. Tá jogando demais, demais. Fazendo a diferença com o Flamengo, com futebol sensacional. O passe dele, que gerou o pênalti no finzinho do jogo, aquela trivela que o Arrascaeta dominou pra trás e tomou a porrada do Arias, é um absurdo, tá jogando muito, muita bola o Gerson. E aí ele é o destaque do jogo, com certeza. Esses outros caras que eu falei agora há pouco também são grandes destaques. E outro destaque é o cara que fez o segundo gol, o Alcaraz. O Alcaraz, que essa semana saíram algumas notícias aí de que ele tá com uma dificuldade de adaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro. Mas hoje, pelo menos em campo, independente do gol, tá? Ele entrou muito bem, entrou dando intensidade ali pro meio campo, entrou marcando firme, mostrando que ele não é só um meia, ele é um segundo volante que ajuda na marcação também. Então, claro, depois foi coroado com o gol, com o gesto do Gerson de dar a bola pra ele. E aí o pessoal vai dizer, mas não pode pensar só nisso, em dar moral, porque tem que pensar em garantir que vai fazer o gol. Mas o Alcaraz pega bem na bola pra caramba. Ele é um cara que tinha tudo pra fazer esse gol, porque ele é um muito bom jogador. Botou a bola na trave, antes, inclusive, do pênalti. Então ele aos pouquinhos vai desenvolvendo e tem muito pra dar muitas alegrias pro Flamengo. Alcaraz entrou muito bem. Espero que com esse gol ele consiga pegar mais confiança, acelere essa adaptação e cada vez mais melhore e desenvolva o futebol no Flamengo. Agora, mais um ponto aí que não chega a ser uma crítica, agora é um meio termo aí, o Arrascaeta, que ainda não tá naquele futebol que ele já apresentou em outros anos pelo Flamengo, mas já dá pra dizer que ele tá demonstrando mais intensidade no jogo, tá errando menos bolinha boba, tá tomando decisões melhores. Então, aos poucos ele tá evoluindo. O Arrascaeta já é aquele cara que a gente não tá no ponto mais de criticar, mas também não tá de elogiar. Tá no meio termo. Agora, um que tá no ponto de receber crítica, que depois da Copa América não tem feito nenhum bom jogo, tá faltando dinâmica, tá faltando a escolha certa na hora dos passes, das jogadas, é o De La Cruz. Não vem bem já há alguns jogos e tem que abrir o olho porque tem gente de qualidade no banco. E pelo que o Felipe Luiz vem dizendo, não tem problema em deixar no banco seja quem for. Então, ele precisa melhorar, senão vai perder a vaga e talvez inclusive pro Alcaraz. Então, De La Cruz não foi bem, mais uma vez, e tem que abrir o olho e melhorar o futebol. E outro cara que, assim,
é de se criticar por algumas coisas, mas a gente já consegue ver alguma melhora, é o Gabigol. Gabigol, com problemas que ele tinha, inclusive com outros técnicos, não era só exclusividade do Tite, que posicionamento dele nessas bolas cruciais de gol, ele não me parece ter muita noção de posicionamento, de espaço nessas bolas que já estão rolando dentro da área. Por exemplo, uma jogada acontecendo, ele é meio afobado. Ele fica, às vezes, na frente do zagueiro e não parece estar prestando muita atenção na linha de impedimento. Diferente das jogadas que ele faz o facão, nessas sim, ele tem uma ótima noção de tempo, de posicionamento. É uma das jogadas que pra mim é a especialidade dele. Mas nesses lances que não são a entrada dele em facão, qualquer outro tipo de lance, ele quase sempre está impedido. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, então ele precisa ficar mais atento. Perdeu gols, um deles depois já foi visto que estava impedido, outro não. Perdeu 2 gols bem claros, 2 chances bem claras de gol, e aí é um ponto a se pensar. Agora, vamos pegar o lado bom, é que ele tá correndo, ele tá demonstrando que tá querendo. E isso, perto do que ele vinha apresentando com o Tite, já é um grande avanço. Então, acho que já dá para ele entrar mais ou menos no nível que eu comentei do Arrascaeta, que não dá para elogiar ainda muito, mas já tem alguns pontos aí que demonstram um princípio de melhora da fase anterior. Então também não dá para botar aquela crítica pesada como eu tava colocando há pouco tempo. Então, Gabigol dá pra ficar neutro aí. A crítica fica mais nesse jogo pro De La Cruz. Outra coisa também que o Flamengo sofreu um pouquinho nesse jogo foi com as bolas altas. Não deu muitas chances claras nas bolas altas, mas você vê que ele não tá com aquela organização que já teve há um tempo na bola alta. E aí eu acho que tem muito a ver também com o fato do Fabrício Bruno ter ido pro banco, que ele dá uma segurança, uma tranquilidade maior nesse tipo de jogada. Mas de forma geral, o Flamengo é outro Flamengo. A gente agora, no dia do jogo, já espera ver os jogos do Flamengo, espera ver um bom jogo, no mínimo com vontade. A gente agora voltou a ter o Flamengo e isso está ficando claro, não só com o desempenho do Flamengo, mas com a forma que os adversários vêm reagindo ao jogar com o Flamengo. Hoje o Bahia foi destroçado, desestabilizado, não jogou nada. Culpa dele, que não jogou bem? Um pouco, mas muito mais pela postura do Flamengo, dominante. E isso tem a mão desses 2 caras aqui, ó. Aqui e aqui. Gerson, nosso capitão. E inclusive nos piores momentos da era Tite, ele era um cara que você não podia falar nada, uma vírgula em momento nenhum. E esse outro cara, o Felipe Luiz, também sensacional. Tá dando cara de Flamengo ao Flamengo. Beleza? É isso, gente. Pega a visão, segue o Lucão, curte o vídeo, compartilha com os amigos e com a família. Me segue em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!